Então vamos lá falar aqui dessa entrada de gap hoje, né? Aqui em índice e tal. A entrada de gap, e vou falar também do erro meu aqui que foi em outro. Que foi no caso nessa conta aqui, né? Eu vou falar logo da primeira entrada. De como foi que eu fiz essa entrada aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou limpar aqui, ó. Eu sempre coloco aqui, ó, um gráfico limpo, tá? Para fazer a análise do dia, né? E coloco também nos 60 minutos. Então, nos 60 minutos, o que foi que eu estava observando aqui, tá? Então, aqui a gente está no 60 minutos, né? E aí eu observo o seguinte, ó. O preço ele fez o seguinte, ele fez essa movimentação de topo, né? Esse topo aqui, fez esse fundo, fez esse topo e esse fundo. Então hoje eu estava dentro dessa máxima aqui e dentro dessa mínima. Portanto, a análise em si vai ser exatamente daí, né? Desses pontos. Então, como que eu fiz? Como o preço ele tinha nascido no gap aqui, né? Eu queria obviamente que vender. Então, eu peguei aqui, ó, a FIBA, coloquei no topo e nesse fundo aqui. Lembrando que aqui a gente está no gráfico limpo, tá? Para a gente analisar aqui melhor, né? Os pontos de interesse. Aí eu comecei a marcar o seguinte, comecei a marcar aqui o topo, ó. Topo não, a média de 88, né? Então depois de marcar aqui o 88, ó, eu marquei também 7,6, tá? Ó. E também o 1,8 aqui, ó. Que são obviamente, né? Eu não marquei 50%, estava muito abaixo aqui, o preço nasceu foi acima dele. Então essas daqui seriam minhas regiões, beleza. Depois de marcar no 60, eu vou para os 15 minutos, né? Os 15 minutos, eu vou analisar aqui em todas essas regiões aqui, ó. Exatamente o que? Vou analisar, obviamente, onde tem order block. E aí já de cara aqui, ó, no meio 1.8, a gente tinha order block. Só que eu sei o que? O preço, ele tinha nascido aqui. E ele já tá nessa tovela de 9,15 aqui, tá, ó. Então nos 15 minutos. E aí eu notei que aqui, ó, nesse ponto, eu tinha o que, ó? Nesse ponto eu tinha um order block. Tá? Isso nos 15 minutos, ó. Eu marquei ele. E aqui eu tinha uma occult zone, né, ó. Uma zona oculta junto com o 7,6, tá? Ó. Então o 7,6 estava aqui. Nessa região, ó. 7,6 e o 7,9 aqui. E aí eu analisei o que? Que aqui dentro dessa região, ó, duas velas, ó, pavio encontrando e gap aqui, né? FVG aí nessas regiões. Então se tem fair value gap ali, se tem FGV ali, né? FVG ali, marquei essa região também, ó. Após essa marcação aqui, o que foi que eu fiz, né? Eu vou refinar, então a gente sempre vai para os 5 minutos. E um detalhe importante, né? Marcar os 50% lá dentro da região do refinamento. Então, vamos refinar primeiro, né? Então, eu coloquei aqui, ó, nesse ponto aqui. E aí, eu refinei para cá, ó. Por quê, ó? E se eu colocar aqui, poderia ser aqui? Poderia, ó. Poderia ser assim também. Poderia também ser assim. Mas aqui a gente tem, ó, esse ponto aqui, tá? E aqui simplesmente eu coloquei assim, ó. Então refinado, né? A gente sempre coloca nos extremos, por isso que eu não colocaria aqui. Poderia até ser, mas o extremo sempre é melhor, né? Mas aqui a gente tem um 88, então daria para considerar essa zona aqui também, tá? Seria como zona decisional aqui, né? Que seria a primeira região. E aí beleza. E aí o que foi que o preço fez, ó? Detalhe aqui importante também, voltando. Lembrar, ó, de marcar os 50% aqui dentro da região. Então, vou marcar aqui. Olha só, depois de refinar, marco 50%. Tá, ó, 50% marcado, porque em várias entradas, quando a gente vai entrar, né, na operação,
especificamente nessa daqui, ó, vou indo para os 2 minutos, e agora voltando para as médias, ó. O que foi que eu notei aqui, tá? Ó? Primeiro de tudo, a gente está numa região onde a gente tem duas zonas de fibra, 7,6 e 7,9. Importantíssimos, né? Mas um detalhe importante, ele tinha que pelo menos, ó, tocar no nosso order block também. Ele tocou no order block, ó, ficou mais forte ainda. Se fosse só com aqui, ó, no caso, com as nossas zonas de fibra, né, seria forte, mas não tão assim. Mas ele tocando no order block fica mais forte ainda. E detalhe, né, o nosso gap que a gente tinha aqui era grande, ó. Então a gente sempre analisa em 60 minutos que tamanho é o gap. E a gente tem o tamanho desse gap aqui enorme, ó. Olha o tamanho desse gap aqui, ó. Desse ponto, dessa vela para esse ponto aqui. Gapzão enorme, ó, aqui, ó. Então beleza, né? Então nos 2 minutos ele tocou também lá no order block e isso já favoreceu, né, a venda, né, ó. Então a gente vem aqui. Então olha só o que acontece, ó. Tocou no order block aqui, né, ó. No order block junto com as dois pontos de fibra. E aí é aquela coisa, ó. Eu tô nos 2 minutos. Lembrando que, ó, como eu falei, quando o preço ele vem na região, ó, ele veio aqui no meu 1.8, subiu, foi até o 7,6, e aí ele faz o que, ó, o fechamento com a vela, no caso aqui da venda vendedora, né? Eu espero que, ó, vela compradora. Então as velas compradoras foram, mas obviamente que eu não ia vender aqui porque que não tocou aqui na região do order block. Então quando toca no order block nas médias, ou melhor, na zona do order block junto com a zona da fibra, que fica forte. Então primeiro de tudo aqui, ó, a gente já tem confirmação de que o preço ele tocou no 61.8 aqui, ó, nessa região, e aqui tem 7,6 e 7,9. Ele, obviamente que eu não ia vender aqui, né, ele foi tocado aqui no 7,6, fez a confirmação do primeiro gatilho, só que eu não entro ainda. Eu espero que ele confirmar tocando no order block também junto, para ficar mais forte, dando o outro gatilho. Então ele veio aqui, ele já fez o que, ó, fechou abaixo, pronto. Aqui é a minha venda. O take é onde, ó, na média, olha só, nessa média aqui, exatamente na média de, olha só, média de 200 exponencial. Então eu vendi aqui com stop aqui em cima, o preço caiu e foi indo, ó, e simplesmente take, né? O detalhe da fibra aqui, eu peguei uma fibra também e coloquei, ó, desse último candle antes do gap até o último topo lá. Observe que ele reagiu aqui, né, e reagiu no final do 7,9. Então isso aqui foi entrada, né? Se a gente for observar aqui como é que estava o time no tempo maior, vamos colocar nos 60 minutos. Então nos 60 minutos, ó, a gente consegue observar que o preço veio no 7,9 desse movimento que eu marquei nos 2 minutos, e ele veio exatamente onde, ó? Ele veio aqui nesse ponto aqui, que é a média de 12, né? A média de 20 segurando a 9. Então a probabilidade, como o preço está de alta aqui, que a gente pode observar pela média, é do preço subir mais, se realmente aconteceu isso, né? Nos 15 minutos, a mesma coisa. Ele veio onde, ó? Veio exatamente, ó, nesses pontos aqui dessas médias, né? Para depois, ó, subir. Depois ele recuou nas médias, novamente subiu aí. Nos 5 minutos, se a gente observar, ele veio na 200 dos 5 minutos, ó. Então que é um ponto fortíssimo, né? Onde ele fez essa movimentação e subiu de novo aí. Se a gente for considerar aqui desse topo, olha só, para esse último fundo aqui, mas ao contrário, né? Ó. A gente tinha o que aqui, ó? Exatamente o ponto de meia 1.8. Então aqui seria uma confluência para comprar aqui, ó, meia 1.8 com nos 60 minutos, com um toque na 12, na 20, na 9, nos 15 minutos também, tá, ó.
nessas regiões. Então, se a gente for descendo o time até os 2 minutos, observe que ele veio exatamente, ó. Se a gente pega desse topo aqui para essa velinha aqui, para essa última vela antes do gap, né? Ou melhor, usando o Fibol Gap, seria o que? Seria o ponto 7988, fortíssimo, né? Confluindo com 60 minutos, 15 minutos naquelas médias maiores ali. E se a gente colocar no último fundo, a gente tem certinho 7640 aqui, junto com o meu 1.8 do time maior. E no da outra, o preço ele subiu bastante. Depois pegando essa fibra, colocando desse topo para esse fundo, o preço veio reagir onde? Ó, quase que uns 50% aqui, né? Obviamente que eu não entraria aqui, mas enfim, é isso aí. Agora vamos falar aqui da outra entrada, vou excluir tudo aqui. Vamos falar da outra entrada que foi nos 2 minutos, né? Que foi pelas EMAS Pro. Eu não era para ter feito essa entrada aqui, por quê? Ó? Porque eu tinha me comprometido a entrar somente no minuto. Eu entrei aqui, o preço ainda deu uns pontos, depois me estopou e depois subiu tudo, né? Porque ó, eu entrei aqui, estava tudo coerente, por quê? Porque os 5 minutos estavam alinhados já nesse respectivo horário. Se eu tivesse aguardado a 12, no caso aqui, né, eu ia entrar para 1 minuto de qualquer jeito. E olha só aqui o que aconteceu aqui, ó. Nesse ponto aqui onde a 200 já está passando, se a gente for no 2 minutos, vamos ver que ponto é esse daqui, ó. É exatamente esse ponto aqui. É onde o preço veio e começou a subida. Se a gente vai observar a estrutura pelo 5, vamos ver o que a gente tinha nos 5 minutos. A gente tinha o seguinte, ó. Tinha fundo, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aí aqui a gente teria, se eu marcasse desse fundo para esse topo, a gente tinha exatamente no meu 1.8 também, seria um ponto de compra aqui, ó. Referente a esse pavio aqui também, seria um ponto fim de compra aqui nessa região. Daria, né, nos 2 minutos para pegar um stop menor. E seria aqui essa região aqui para pegar essa movimentação aqui de alta, né, para cima uma vez, até 2 vezes ali. Mas enfim, era para ter entrado somente no minuto, né? Acabei entrando aí nos 2 e tomei um stop. E é isso aí.